Olá pessoal da eletrônica, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para a continuação da aula 3, falar sobre transistores bipolares PNP. Aula passada a gente falou sobre transistores bipolares NPN. Vamos lá? Bom, transistor PNP. O transistor PNP tem lógica positiva, ele é formado por duas junções, a junção P e a junção N, levando na sequência PNNP. Ele é formado por 3 cristais de silício, sendo 2 do tipo P e 1 do tipo N. A tensão do transistor PNP é mais alta no seu terminal emissor, é média na base e é mais baixa no coletor. A polarização desse tipo de transistor é o contrário do NPN, que tem lógica negativa. Essa é uma representação esquemática de como é o nosso transistor PNP. Ele tem a sua base, certo? Aqui uma corrente de base vai haver. Ele tem o seu coletor, uma corrente de coletor vai haver. Ele tem o seu emissor, setinha para dentro do transistor, significa PNP. Tem uma corrente suposta aqui chamada IE. Também podemos ter nessa representação esquemática uma tensão de coletor e emissor, o VCE, e também temos uma tensão de base e emissor. Bom, ele é um pouco menos usual, pois o transistor NPN ele é mais fácil de ser utilizado, porque a gente consegue aplicar o positivo na sua base, né? Aí ele já vai funcionar, é mais fácil do que trabalhar com negativo na base. O PNP, que é o que a gente está falando hoje, ele trabalha com a base negativa. Então nem todo mundo gosta de utilizar esse tipo de transistor, tá? Bom, aqui está uma representação, emissor, coletor e base. Reparem que tem um negativo, isso significa que a nossa base precisa receber negativo. Perfeito? E a seta para dentro indicando que ele é PNP. Como princípio, ele tem também 3 terminais, a qual a gente chama de coletor, né, de base, coletor e emissor, que são os 3 cristais aqui, positivo, negativo e positivo. A nossa representação esquemática novamente, né, para a gente relembrar que a base tem que ser positiva, o emissor a base tem que ser negativa e o emissor positivo, para que ele fique diretamente polarizado. A base ela é conectada, né, no negativo, para que ela fique corretamente, no caso do PNP. O emissor ele é conectado no positivo, que é a mesma polaridade do seu cristal. Então, o emissor no positivo. E o coletor deve ser conectado à nossa carga, aquilo que a gente quer que seja ligado. Tá? E assim, a simbologia fica sempre dessa forma. Nós temos a base, o emissor e o coletor. O emissor, reparem na setinha, para mim saber se ele é PNP ou NPN, pela seta eu já consigo saber também. Setinha para dentro, né? Penetrando aqui, significa PNP. No caso, seta penetra no transistor. Olha só. Então aqui, para tentar memorizar, fica penetra no transistor. Perfeito? Aqui a gente tem um circuito exemplo,
Nesse circuito tem o nosso transistor PNP, temos um resistor de base limitando a corrente para acionamento da base aqui, temos aqui uma carga a ser acionada, temos uma fonte de alimentação e uma chave representada por S1, perfeito? Bom, para a base funcionar, o que eu tenho que fazer? Para que ao fechar a chave minha base seja acionada. Eu tenho que ligar, né, a minha chave aqui, ou seja, ligar a minha base no negativo, olha só, no negativo da fonte. Eu tenho que fazer o quê? Né? Também, fechando essa chave, o que vai acontecer? Tá? Eu vou mandar o negativo para a base, concorda? Porque S1 está ligado no negativo. É dessa forma que tem que ser? Sim. No caso do PNP, tem que ter negativo na base. Tá, e no coletor? Né? Quem que é a carga do nosso coletor? Né? A gente falou que no coletor tem que ser ligado à base. No nosso caso aqui, é uma lâmpada. Então, essa lâmpada deve acender quando a gente fechar essa chave e mandar sinal negativo para o transistor, para a base do transistor. Vamos lá, vejamos. Positivo jogamos no emissor, certo? É como pede para a gente no transistor PNP. Se eu ligar a minha chave, né, através do botão, tá? Meu negativo vai vir e ligar a minha base. Tá, e no coletor? A carga está ligada no coletor. Tá, então pensamos dessa forma. Se eu tenho uma corrente aqui que vai circular do meu emissor para o meu coletor, perfeito? E ela é positiva, concordam comigo? Ó, positiva, ela vai circular, ela é positiva, tá? Desse lado da carga, eu tenho que estar conectado no negativo. Então, positivo chega aqui, negativo está aqui, para dar a diferença de potencial e essa lâmpada acender. Bom, vamos analisar as correntes aqui. Eu tenho várias correntes aqui. Eu tenho a corrente, que seria a corrente total, que ela é dada como nome de corrente no emissor. Tenho a corrente no coletor. E tenho também minha corrente de base. Nesses três terminais aqui eu tenho corrente circulando. Bom, essa corrente total, ela sai da fonte e ela é considerada como corrente de emissor. No coletor, nós temos a carga. Então, nós vamos ter a corrente IC, corrente de carga. Essa seta indica que a corrente vai entrar, perfeito? Chegando aqui, né, onde indica seta, é como se fosse um nó. E aí, a gente vai ter aqui, dessa corrente total, mais duas correntes, que são consideradas a corrente de base, que é o IB, e a corrente de coletor, que é o IC. Bom, essa corrente de base que foi gerada aqui, ela vai circular por esse vermelho aqui, ó, essa corrente de base, né? Ela vai circular, perfeito? No circuito. Tá, ela vai interligar com o meu coletor, concorda? Ela circula aqui, vem e interliga com o meu coletor, com a minha corrente do coletor. Voltando ao negativo da fonte. Então, sai a corrente total, vem, deriva, se encontra com o coletor e vem aqui se encontrar novamente no negativo, né? É uma circulação. Sai total, deriva para a base e coletor se encontram e volta à fonte. Bom, tornando, né, no caso, a própria corrente do emissor. Ok, então, essa corrente do emissor, ela é a soma, né? O meu IE aqui, ele é a soma do meu IB mais o meu IC. Lembra que ela vem, se divide, soma de novo, IC mais IB, e eu vou ter o resultado final. No caso, esse 505 mA já é o resultado da soma que a gente vai aprender a fazer aqui nesse exemplo, tá?
Bom, sabemos a corrente da carga? Sim, sabemos. Olha a corrente da carga aqui, ela é 0,5 ampere ou 500 miliampere. Tá, sabemos a corrente que deverá passar pela base? A gente tem a corrente da carga. A gente sabe a corrente que vai passar pela base? Não sabemos. E aí, como que a gente calcula essa corrente? Essa corrente, pessoal, vai ser calculada, né? O nosso IC. Ela vai ser calculada, o nosso IB, perdão, vai ser calculada por IC igual a IB vezes o beta. O beta é o nosso ganho do componente. Isso é dado de datasheet, tá? No caso, eu só inverti, passei o IC dividindo, tá? Para a gente ter o resultado de IB. Então, 0,5 que a gente já sabe, que é o nosso IC, nossa corrente de carga, 0,5, dividido por 100, que é o beta, que é encontrado em datasheets. Então, foi utilizado esse valor para fazer o cálculo. Nós vamos ter um resultado aí de 0,005 amperes. Perfeito? Bom, outra coisa importante é a tensão de VEB, é a tensão em cima aqui da nossa base e nosso emissor, também encontrado no datasheet, tá? Então, se tem corrente que vai passar do emissor para a base, vai gerar uma queda de tensão entre os dois terminais, base e emissor. Então, circula a corrente, vai ter uma queda de tensão entre base e emissor. Tá? Olha só, queda de tensão entre base e emissor. No caso, é o nosso VEB. Esse valor é tipicamente de 0,7, é um dado já previsto. Tá? Um valor de 0,7 e essa queda de tensão aqui em cima. Bom, se eu tenho 12 que está chegando aqui na fonte, e tenho uma tensão, uma queda de tensão aqui em cima no VEB de 0,7, quanto que fica no resistor? Então eu saio 12, tem uma queda aqui, quanto que fica em cima do resistor? Essa é a pergunta. Né? Nesse caminho aqui, nesse trajeto, perde um pouquinho aqui, quanto fica aqui? Ficaria o restante, logicamente. Então nosso VRB, tá? Que é a tensão em cima do resistor de base, é igual a 12 da nossa fonte menos 0,7, total de 11,3 volts aqui em cima do nosso resistor. Tá, agora como que eu acho o resistor da base? Eu tenho que achar esse resistor, que é o resistor limitador da corrente que vai vir para acionar a base. Perfeito. Como que eu faço isso? Lei de Ohm. Resistor de base, certo? RB é igual a VRB, que é a minha tensão em cima do resistor, dividido pela minha corrente de base. Então, nós vamos ter aqui nosso RB, que é 11,3, que a gente já encontrou, e a nossa corrente, que é 0,05, que a gente também já encontrou. Então, eu vou ter um valor aqui de 2.200 ohms, que é o nosso famoso 2K2, perfeito? E aí é aquela regra da potência de 10, prefixos métricos, né? Para a gente chegar no 2K2 aqui. Mas poderia ter deixado 2.200 ohms sem problema nenhum, perfeito? Então achamos aqui então o valor do nosso resistor para limitar a corrente que chega na base. Então já achamos o resistor de base, que é o limitador da corrente de 0,005 ampere. E agora? Então, toda vez que a gente, né, que um transistor conduz, vamos dizer assim, que ele faz a lâmpada acender, tá? É como se fosse uma chave que existisse aqui entre coletor e emissor, né? Bom, se a chave está fechada, fica uma tensão entre coletor e emissor. Ok, se essa chave está fechadinha, fica uma tensão entre emissor e coletor, uma tensão aqui em cima. Essa tensão a gente chama de
VEC. Então aqui, ó, existe uma tensão de VEC, assim como existe a tensão de VEB, existe a tensão de VEC. Ok, qual seria o valor dessa tensão de VEC? Tipicamente de 0,3 a 0,5. Também precisa olhar no datasheet. A gente vai considerar 0,3 para poder fazer o exemplo. A pergunta que fica para a gente é: qual a tensão que vai estar na carga quando o nosso VEC for de 0,3 e a fonte for de 12? Ou seja, quando aqui eu tiver 0,3 nessa tensão de VEC e a minha fonte de 12, qual a tensão que vai estar na carga aqui, ó, nesse caminho aqui, o que vai vir para a carga? Será o restante, logicamente, assim como a gente fez para cá. Seria 12 menos 0,3, que é 11,7 volts. Essa é a tensão em cima da nossa carga. Enfim, nesse caso, negativo, né, está chegando na base. Perfeito? Negativo chegando na base. Tá certo? Ele está chegando na base? Não, não está chegando na base, por estar, né, barrado pela chave. Ele está interligado no negativo, mas não chegou na base porque está aguardando a chave fechar. Ok? Tá. Então, ele não está polarizando corretamente. Por quê? Porque para ele estar polarizado corretamente, o negativo tem que estar na base. É como se não tivesse polarizado corretamente. Tá. Se não está chegando entre emissor e coletor, funciona como uma chave aberta. Ou seja, se não tem nada na base, aqui está também aberto, né? Essa chave estaria aberta. Somente estaria fechada se eu tivesse sinal na base. Tá. Se a carga está desligada, porque a chave está aberta, né, por conta que não tem polarização aqui direta na base, a gente pode dizer que se a carga está desligada, a corrente que passa por ela é zero, não tem corrente circulando. Carga desligada, a corrente não está circulando. No entanto, a gente não tem corrente B, não tem corrente C, perfeito? Não tem correntes, são zero. No caso, a tensão que fica sobre a carga é zero. Se não tem nada circulando, nada passando, não tem tensão aqui. Esses 12 volts não subtrai do 0,3 porque não vai ter e não tem nada na carga. Tá, logo a tensão, né, que fica em cima dessa chave aqui é a mesma tensão de 12 volts igual da fonte. Essa tensão fica em cima aqui, porém não aciona a carga. Ok, continuando. Se fecharmos a chave, qual a polaridade que chega na base? Ora, se ela está ligada ao negativo, vai chegar a negativo. Chega a polaridade negativa, perfeito. Se chegar a polaridade negativa, ele está sendo polarizado diretamente, porque ele é um PNP. Precisa de negativo na base. No emissor tem o positivo, aonde ele deve estar ligado. Polarizou então diretamente, negativo na base, positivo no emissor, coletor a carga está polarizado diretamente. Então aí começa a circular uma corrente de base, por quê? Tem a corrente total, se encontra no nó, tem uma corrente de base, tem uma corrente de coletor. Bom, essa corrente de base vezes o ganho vai gerar a nossa corrente de carga, vai gerar essa corrente aqui, ó, tá? Bom, e a lâmpada nesse caso vai acender, porque vai se comportar como uma chave fechada, essa corrente do emissor vai fluir, ela é positiva, vai se encontrar aqui na nossa carga, que do outro lado é negativa, a nossa lâmpada vai acender. Tudo isso porque a nossa base está polarizado diretamente com o negativo através dessa chave. Bom, um dado também importante para a compra de um transistor
é a potência do nosso coletor do transistor, tá? Então, isso a gente tem que calcular. Tá, como que faz o cálculo do PC, da potência do coletor? PC, que é a potência do coletor, é igual ao nosso VEC vezes a nossa corrente do coletor, corrente de carga. O nosso PC é igual a 0,3, que é a corrente de emissor e coletor, entre emissor e coletor, vezes nossa corrente de 0,5 A, que é a nossa corrente de carga. A nossa potência vai ser igual a 150 miliwatts de potência. Essa é a potência que o nosso coletor deve ter. Tá? Que é a nossa potência de carga aqui, para suportar a carga. Vamos lá. Aqui, pessoal, algumas referências. E o que eu queria passar para vocês hoje seria isso, né? Como funciona o transistor bipolar PNP. Até mais, até a próxima aula.